Meus amigos, muito bom dia a todos vocês que participam semanalmente dos nossos estudos espíritas. Sejam bem-vindos. Rogamos a Deus, não é, que encha o nosso dia de muita paz. Na semana anterior, aqui no nosso canal, nós estudamos uma lei divina natural, que foi a lei do trabalho. Hoje, nós vamos refletir acerca da lei natural da igualdade. E os nossos orientadores espirituais nos afirmam que quando esta lei for aplicada em nossa sociedade, nós estaremos alcançando um outro patamar de convivência. E por que eles fazem essa assertiva, gente? Porque a nossa convivência aqui no plano de provas e expiações ainda deixa muito a desejar. O nosso convívio ainda não é um convívio cristão. Nós nos afastamos e muitas vezes vivemos o preconceito, gente, pelo sexo das pessoas, pelo grau de escolaridade, pela condição social dessas pessoas, pela cor. Veja, esse ainda é o retrato do nosso convívio humano aqui no plano terreno. Nós ainda nos afastamos em pequenos grupos porque não aprendemos a nos enxergar como cristãos e como iguais. Em 1857, no Livro dos Espíritos sendo lançado, Kardec já tratou de uma forma muito direta e muito responsável dessas questões da lei de igualdade. Vejam aqui a questão 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens e mulheres são iguais perante Deus? Sim, todas as pessoas tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso, dizeis uma grande verdade maior e mais geral do que pensais. E aí Kardec trouxe suas observações. Todas as pessoas são submetidas às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem ou mulher, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Ele. Então veja que a observação de Kardec é pontual e importantíssima. Ele diz: Deus não concedeu superioridade natural a ninguém. Então veja, gente, que essas separações que nós assim convivemos são regras nossas. A lei de Deus é da igualdade entre todas as pessoas. No caminhar do nosso estudo, nós vamos ver que as aptidões são diferentes, sim, porque fomos criados todos espíritos no mesmo patamar, mas dotados do livre arbítrio. E nós fomos caminhando para aptidões distintas, mas isso não nos torna superiores nem inferiores a ninguém. Apenas somos espíritos todos em crescimento. Então a mistura das aptidões, dizem os espíritos, é a fim de que cada um de nós, com sua aptidão, contribua para a providência divina nos limites do desenvolvimento de nossas forças físicas e morais e intelectuais. Então as aptidões são diversas e todos colaborando para a providência divina. Esse é um grande entendimento que muitas vezes falta e faz com que as pessoas deturpem esse conceito e pensem em superioridade natural que não consta das leis divinas. Aí Kardec faz a questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural?
Não. A desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Eis uma questão muito importante para que a gente possa enfrentar também. As desigualdades sociais desaparecerão um dia, dizem os espíritos, juntamente com o orgulho e com o egoísmo. Aí vamos para a questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Veja que questão inteligentíssima de Kardec aos espíritos superiores. O que a gente entende na doutrina de igualdade é igualdade de valores, de riquezas. Resposta: a igualdade absoluta de riquezas existiu alguma vez? Não, não é possível, dizem os espíritos. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então nós acabamos de dizer, nós temos diferentes aptidões e é natural que no correr das existências haja aqueles com maior condição financeira, outros com menor. Isso é muito variável, até porque em outra oportunidade você pode reencarnar numa situação menos abastada. Enfim, esse não é o foco de estudo da doutrina espírita. O foco da doutrina é a visão cristã, de que independente da condição social, da cor, do sexo e de tudo isso, nós nos enxerguemos como irmãos iguais. Não estamos tratando aqui, um tem mais riqueza, outro menos riqueza, não é essa a nossa discussão. É como dizia Kardec na sua observação muito feliz. Na lei de Deus não há superioridade natural a nenhum espírito. Então, dentro do tema, a gente não poderia se furtar a uma reflexão muito séria também, que é a desigualdade entre homens e mulheres. Veja a questão 817 do Livro dos Espíritos. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então a resposta dos Espíritos é simples e direta. Na medida em que Deus concede a homens e mulheres as mesmas faculdades, com a consciência do que é bom e do que é mal, e com a mesma faculdade de progresso, não há distinção pelos sexos. Isso é de origem humana, cuja sociedade ainda é doente. Por isso que nós falávamos, num plano de provas e expiações, o nosso convívio ainda é muito precário, gente. Homem e mulher, dizem os espíritos, não são senhor e escravo, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. É por isso que os espíritos dizem, a igualdade virá quando forem desaparecendo entre nós o orgulho e o egoísmo. Quando a lei de igualdade for bem aplicada entre nós, volto a dizer, gente, o nosso convívio estará alcançando um outro patamar. E os mais descrentes vão dizer, e isso será possível? Óbvio que sim, porque a lei de progresso, que nós vamos estudar em outra oportunidade, que também é uma lei divina natural, ninguém entrava. Queiram ou não, os mais egoístas e orgulhosos, um dia sim, nos trataremos como iguais. 822 é a última questão que nós vamos abordar. Diz Kardec, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher? Resposta dos Espíritos, a lei humana, para ser justa, deve sim consagrar a igualdade de direitos entre homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça.
Então perceba, gente, que os espíritos aqui são muitíssimo claros nesse tema. Não há, nem deveria jamais existir diferenças de direitos para os homens e para as mulheres. Podem até atuar na vida humana com funções distintas em certos momentos, mas a igualdade deva sempre prevalecer. Esse é o conceito cristão que nós estamos com os estudos perseguindo. Aí não vamos esquecer, gente, como dizem os espíritos, que todo o ministério do Cristo foi da igualdade e do acolhimento. Então os espíritos nos asseveram sempre quem foi na terra o nosso modelo e guia? Jesus. E Jesus então acolheu a todos indistintamente. Olhe, toda separação é criação humana, não é divina. Divina é a lei que estamos hoje estudando, a lei de igualdade. Veja o que diz Joana de Ângeles. O novo cristianismo propõe que se acabe com os porões sociais, que se recicle o convívio social mediante os mecanismos do amor, que se tragam para o centro da comunidade todos aqueles que têm sido excluídos, de forma que a sociedade se torne verdadeiramente digna do Mestre e Senhor, que é o modelo e guia para todos através dos tempos. Então veja a mensagem de Joana, a proposta do cristianismo de hoje principalmente é que todos nós possamos perseguir a lei de convivência e de igualdade. Amar o próximo como a si mesmo, olha aí a regra do Cristo, gente. Fazer pelo outro o que gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, gente, veja que os Espíritos nos trazem essa maravilha de orientação. Se nós convivêssemos na sociedade, respeitando os outros para que fôssemos respeitados também, não fazendo ao outro o que a gente não deseja para a gente, no nosso convívio, a sociedade já estaria realmente em outra condição de convivência. E finalizando, eu vou trazer um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 4. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, as pessoas compreenderão a verdadeira fraternidade e farão, entre eles, reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, meus amigos, esse é o recado dos espíritos superiores. Lei de igualdade que mais adiante há sim de se estabelecer nesse plano nosso. E até lá, que cada um de nós que nos dizemos cristãos, façamos sim, com muita vigilância e oração, a nossa parte. Porque se nós não vigiarmos suficientemente, nós vamos estar na sociedade incorrendo nos mesmos erros que hoje nós apontamos e criticamos muitas vezes. Se nós desejamos uma sociedade justa e livre, é preciso que no nosso convívio nós sejamos esses cristãos que reconhecem todos irmãos e iguais. A regra é essa. Como dizia o apóstolo Tiago, é trazer o conhecimento que estamos tendo para a prática do nosso dia a dia. Que Deus nos ampare e Deus nos ilumine, gente, hoje e sempre. Se gostaram desse estudo, por favor, gostando do estudo, deixem lá o seu like, isso ajuda bastante. Peço a vocês que divulguem esses ensinamentos,
Peçam às pessoas que se inscrevam, e aqui meu preito de gratidão, porque passamos de 500 inscritos. Esse é o 78º estudo ininterrupto, são 78 lições dentro do nosso canal, e isso com o convívio e a participação de todos vocês. Sozinho eu não faria nada, não é? Então agradeço o convívio diário, semanal de vocês aqui nos nossos estudos e peço isso, divulguem para que esses ensinamentos alcancem muitos corações. Muita paz a todos.